com algum tipo de crise que a gente está vivendo hoje. Pergunta relacionada ao tema. Como que é, cara? Ser rico famoso? É. Cara, tem os seus ônus e bônus. No geral, por enquanto, tá de boa. Voltando ao tema. Porque a gente tá... Eu Você podia lançar um curso de edição e produção, Kaique. Ah, não será? Não sei se não, mas eu quero pra ter o seu lifestyle. Eu quero meu lifestyle? Eu quero usar chinelo e tudo mais. Ficar rico e usar chinelo. Porque eu filtrei aqui o que vocês falaram na sentido de crise. Então, tipo, crise todo mundo vai viver, crise todo mundo tem. Tipo, é difícil sua vida não ter crise. Então, tipo, como se preparar pra uma crise? Que cabeça que você tem que ter e que tipo assim... Mas o que é essa crise? Não, pode ser qualquer coisa a crise. A crise pode ser... Mas vamos exemplificar. Pra tangibilizar mais pra galera. É porque assim, ó, por exemplo, na vida profissional, uma crise pra mim é quando eu tenho que fazer um evento pra 150 pessoas e no dia seguinte, um dia antes do evento, o Thiago fala assim, vou fazer um jantar pra 40 pessoas. Isso pode ser uma crise profissional. O Thiago Negro é uma crise. O Thiago às vezes ele cria umas crises que a gente tem que resolver. Quer dizer que ele é o pai das crises aqui. Pai da crise. Entendi. Que a gente pode resolver. Então, tipo assim, se meu time não tiver uma inteligência emocional pra lidar e pensar de um jeito inteligente, não vai conseguir resolver esse problema. Então, você já deu a resposta. Tem que ter inteligência emocional para esse tipo. Mas então, como que cria essa inteligência emocional na parte profissional e na parte espiritual? Como que cria esse controle espiritual pra você enfrentar uma grande crise? É porque qual que é o lance? Se o cara não encara isso bem, com o decorrer do tempo, e esse tempo tá cada vez mais curto, cara, 1, 2, 3 anos... a pressão do dia a dia começa a esmagar o cara de um jeito que ele fala assim, cara... tudo vira negativo. Terapia, remédio, hábitos ruins e uma lama cada vez pior, entendeu? Tipo assim, o cara não sai disso, né? Então assim, cara, como o cara consegue ter, né, essa inteligência emocional, afinal de contas, né? Sim. Senão ferrou. Tem uma chave que me abençoou muito, cara, quando eu aprendi, que é quem se antecipa governa. A gente vê que vários heróis da fé, eles tiveram uma palavra antes de uma crise chegar. Noé, por exemplo, ele ouve algo de Deus 120 anos antes do dilúvio acontecer. A questão é a seguinte, você pode se preparar para quando uma crise chegar ou você pode só esperar essa crise chegar, né? Os SEALs americanos, eles falam que é melhor você suar no treino do que você sangrar no campo de batalha, né? Então, por que a gente treina tanto? Porque quanto mais a gente treina e sangra aqui, menos a gente sangra lá. Verdade é o seguinte, todo mundo vai passar por uma crise. Se você entende isso como sendo uma verdade, a pergunta tem que ser o quão preparado você está para quando as crises chegarem. Espiritualmente, quão preparado eu estou? Cara, eu não sei nada de Deus, eu não tenho buscado nada. Eu estou sentindo um vazio. Irmão, se você tem um vazio hoje, que está num dia bom, vai ser pior ter esse vazio no dia mau. Então preencha enquanto você tem tempo. Às vezes a gente espera uma crise chegar para tentar ler como se livrar de crises. Que tal a gente tentar aprender isso antes de uma crise chegar? Então, qual são ferramentas? Em primeiro lugar, eu acho que antecipação é você não esperar estar tudo mal para você querer estar bem. É você se avaliar. Até mesmo naquela parte, tipo, o cara espera quase infartar para começar a resolver o problema de saúde, né? Tipo, sim. O cara espera o casamento tá em crise para entender como que é relacionamento de casais. A maior parte dos gabinetes que a gente atende como pastor são de casamentos em crise, empresas que faliram. O cara não busca, muita gente não busca um conselho antes do problema chegar, ele só busca um conselho porque o problema chegou. A sabedoria não tem que ser uma ferramenta de escape. Isso é um ponto interessante pra gente tratar. Não tem que ser uma ferramenta só de livramento. Tem muita gente que só usa a fé, por exemplo, como uma ferramenta de livramento. Deu um problema, eu recorro a Deus. Tá tudo bem, Deus, obrigado. Daqui em diante eu vou sozinho. Deu uma próxima crise, recorro a Deus. A crise cessou, Deus, obrigado. Não, ele não quer ser o Senhor dos seus piores dias. Ele quer ser o Senhor da sua história. É nos melhores dias, é nos piores dias, é nos momentos de crise, é nos tempos de paz. Então, se antecipar é algo interessante. Eu tenho uma frase que eu uso que vai fazer sentido para alguém, cara, que é: eu acredito que Deus está muito mais interessado em como você está do que preocupado em como as coisas estão. Porque a gente olha para a pessoa de Jesus, ele conseguiu dormir em meio à tempestade. Qual que era o cenário? Tempestade. Como que estava o interior dele? Em paz, ele dormia. Você pega Paulo e Silas, a Bíblia fala de uma história que Paulo foi preso, ele está num cárcere e eles começam a louvar, eles começam a cantar de madrugada. E eles estão cantando. E aí do nada tem um terremoto e as portas das cadeias são quebradas. Ou seja, qual que era o exterior deles? Cativeiro. Qual que era o interior deles? Paz. Você pega
vários milagres que aconteceram, a gente percebe que o que eles carregavam mudou o que estava ao redor deles, e não o contrário. Então, o problema não é estar num lugar de caos, o problema é o seu interior estar em caos. O problema não é estar num país que está vendo uma crise política. O problema é se o teu caráter ele tá confuso, se você não tem princípios bem estabelecidos, porque um homem de princípios, ele prospera independente do cenário. A Bíblia fala sobre isso. O homem que teme ao Senhor é feliz e próspero em tudo que faz. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas folhas permanecem verdes em todo o tempo. Ou seja, tanto faz qual é o governo vigente. Eu não vou deixar de viver em paz porque alguém que eu não concordo com a ideologia assumiu. Politicamente, eu vou me inclinar contra ou a favor, sim, mas isso não vai definir a minha história. E eu tenho propriedade para falar sobre isso porque em fevereiro do ano passado eu recebi o Green Card, eu e a minha família. Deus me deu uma direção. Larga tudo e volta para o Brasil. Eu voltei. Eu não vim porque aqui seria mais fácil, eu vim porque eu tenho uma palavra. Então eu prefiro uma palavra de Deus do que um bom plano. Uma outra chave, por que muitas vezes a gente está vivendo crise? Porque a gente não tem uma palavra para fazer o que a gente faz. A gente só vai. E uma coisa, você usou o exemplo do Usain Bolt, cara, mais importante do que você começar a correr é você saber para onde você está indo. Vocês ensinam sobre isso com finanças, por exemplo. Eu tenho dinheiro, vou sair botando... Não, pelo menos eu aportei em algum fundo. Não é sobre colocar dinheiro em algum lugar, é sobre você saber o que você está fazendo. Discernir antes de aplicar, discernir antes de envolver... Cara, estuda sobre esse grupo de investimento. É confiável? Tem lastro? Quem está por trás? Qual que é o histórico? Ou seja, a gente tem esse conceito para muitas coisas, mas não necessariamente a gente usa no que é principal, cara, que é na nossa jornada. Então, antes de correr, saiba para onde está indo. É uma chave de sabedoria. Se antecipe. Quem se antecipa governa. Não espera uma crise chegar. Vou dar um exemplo da minha igreja lá em Miami. A gente tinha uma igreja pequena, 250 pessoas, 300 pessoas no auditório. Cara, e eu tive uma impressão no meu espírito. Eu falei com os voluntários, com o time, eu falei, a gente tem que montar um sistema de streaming aqui, eu sinto que isso vai ser importante em algum momento. A gente tinha 200 pessoas na igreja, cara. A gente tinha, 300 pessoas que assistiam online. A gente montou um sistema de streaming. E eu comecei a fazer um culto que ele era online, 100 pessoas sem nada, era 100% online. 2 ou 3 semanas antes do lockdown. Quando veio o lockdown, Miami, durante um período, se tornou o epicentro do contágio de Covid no mundo. Teve alguns dias, ou talvez 1 ou 2 semanas, que nenhum lugar se contaminava mais com Covid do que Miami. E é nesse lugar que eu tô. E aí o que acontece? Explode a igreja online. A gente saiu de um auditório para 200 pessoas, teve domingo que eu toquei 11 mil pessoas, 30 nações diferentes. E aí pessoas de outras nações começaram a se envolver com a igreja, começaram a investir na igreja, começaram a viver milagres a partir da igreja. São Martin, Mônaco, Moçambique, Angola, Portugal, Inglaterra, Austrália. Então, assim, eu acredito que essa direção Deus me deu antes da crise chegar. A gente poderia sair correndo para se adaptar no meio da tempestade? Poderia. Mas você sofre menos danos quando você se prepara antes da tempestade chegar do que quando você só tenta remediar no meio dela. Faz sentido? Sim. Então, eu acho que isso é uma forma da gente lidar com tempestade. Cara, para e gasta tempo com você, avalia o que não tá bem. Cara, eu não sei se tem... Dezembro eu vi que não tava bem, minha mente não tava bem, eu tava cansado. Eu falei com o meu time, eu falei, gente, eu não quero chegar a ponto de ter um burnout ou uma estafa, eu tô cansado. Eu vou desacelerar uns 20 dias. E eu desacelerei, e fez bem pra minha mente, fez bem pra mim, fez bem pra eu reorganizar algumas coisas, fez bem pra eu discernir. Um dos problemas que a gente tem, o Thiago, o Negro, é o seguinte, primo rico. É o seguinte, primo negro. É o seguinte, cara. Esqueci o que a gente ia falar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esqueci completamente o que ia falar, mas tá bom. Boa, foi a deixa.